Tá. Você ouviu o que eu falei? Eu ouvi. Você vai Ah, me dar um legal. overview de como vai ser as próximas semanas. Isso, exatamente. Então, as nossas Uhum. sessões de mentoria, elas acontecem online. Se você estiver por Sorocaba e eu estiver por aqui também, a gente pode até marcar ao vivo, mas normalmente elas acontecem online. São sessões de 50 minutos a 1 hora, tá? Onde a gente vai discutir as suas necessidades e ir avançando. No final de cada sessão, a Uhum. gente define algumas ações para a gente fazer para a semana que vem, tá? Então é muito importante que se a Tá. gente não tiver essas ações feitas, não vamos ter avanço nas coisas. Então a gente precisa acompanhar e fazer o Sim. accountability para que isso realmente aconteça, tá? Então eu preciso te pedir permissão agora Uhum. para duas coisas. A primeira, as nossas sessões de mentoria, elas ficam gravadas. E eu disponibilizo, esse vídeo não vai para ninguém, ele é só, eu coloco ele dentro do meu canal do YouTube de maneira privada, onde só você tem o link para assistir, até para você poder rever depois se ficar algum Uhum. ponto para trás. Tudo bem para você? Alô, Ana? Tá. Tudo bem. Tranquilo. E a segunda coisa, o meu papel Max, aqui eu não sei se é a minha, não sei se é a minha conexão ou se é a sua, mas tá falhando, tá tá oscilando. falhando? Tá, só me dá um minutinho então, peraí. Deixa eu ver se eu coloco no cabo aqui Tá. melhor. Só um minutinho. Você tá no Não, cabo? não Você tô. tá no cabo ou tá no Wi-Fi? Tô no Wi-Fi. Tá. Tem algum cabo que você consiga ligar? Não. Uh-uh. Não? Então tá. Deixa eu ligar o meu Não. aqui. Vamos ver se melhora. Só um minutinho. Tá. Eu fiz uma outra call agora e tava normal. Vamos ver. Se continuar caindo, a gente vê. Mas tá me ouvindo melhor agora? Tá me ouvindo bem? Tá. Legal. Tô falando. Uhum. Bacana. Então, o que eu te falei das gravações, tranquilo? Beleza. E o Tranquilo. outro ponto é o seguinte: como mentor, o meu papel aqui não é, como eu vou te falar, não é concordar com tudo, nem é passar a mão na cabeça, nem é nada disso. Então, o meu papel aqui é falar a verdade, te dar um feedback muito verdadeiro do que na minha visão pode estar certo ou que na minha visão pode estar errado, para que você avalie, veja aquilo que te serve e que você coloque em prática. Tudo bem para você eu agir dessa maneira, te dar o feedback verdadeiro. Às vezes não vai Tudo ser bem. tão doce, mas às vezes é o que a gente precisa ouvir, tá bom? Só para deixar Tá. tudo bem claro. Então, basicamente é isso. Então, a gente vai fazer uma sessão por semana. O que eu falei com você no domingo, eu fiz para você um plano de mentoria que eu nem estou fazendo mais, que é esses planos de uma vez por semana, mas eu já tinha me Uhum. comprometido contigo, então a gente vai seguir assim. Então, é uma vez por semana, de 50 minutos a 1 hora. A gente fecha o pool de ações que a gente tem para a próxima semana e aí a gente já deixa agendado. A gente pode deixar agendado num horário fixo, se for melhor para você, como toda terça-feira às 2 horas da tarde, ou a gente pode ir agendando semana a semana com relação ao horário. Se você tiver alguma Uhum. restrição do horário que a gente agendou,
eu preciso que você me avise pelo menos com um dia de antecedência para eu readequar a agenda, porque às vezes o fato de você não fazer me muda toda a agenda até para poder readequar você no outro dia da semana, tá? Então, me avisando com 24 horas de antecedência, tá beleza? Se avisar muito em cima da hora, eu considero a sessão como dado, tá bom? E aí a gente vai à frente, fica uma sessão a menos. Então, por isso que é legal sempre me avisar antes. Aconteceu algum imprevisto, alguma coisa que não está no seu controle, você conversa comigo e a gente chega num consenso aí, não tem problema algum. Beleza? Uhum. Ok. Fechado, então. Então, para a gente começar, as minhas mentorias, elas são muito baseadas no seu perfil comportamental e, e eu quero entender, de maneira geral, qual a situação que você está. Você já me contou um pouquinho nos últimos áudios, mas eu queria entender de uma maneira mais objetiva agora quais são as suas necessidades. Então, antes de você começar a me falar, eu gostaria que você. Eu vou te mandar um link aqui, deixa eu só copiar ele aqui. Eu vou te mandar um link aqui no bate-papo do Zoom mesmo. Se você não conseguir acessar, você me avisa, eu te mando ali no Zap. Talvez você já Tá. tenha feito esse teste, é um teste de personalidade e eu queria que você fizesse ele, ele é bem rapidinho de fazer, são algumas perguntas. Qual é a orientação? Faço agora? Agora, mas deixa eu te passar as orientações. Ele não tem resposta Uhum. certa nem errada, né? É um teste de análise de perfil. Tem aquela resposta que para você faz mais sentido. Então, se você lê uma pergunta e viu que todas as alternativas fazem sentido, escolhe aquela que faz mais. Se você leu a pergunta e falou, cara, nenhuma dessas faz sentido, escolhe aquela que faz mais, tá? Então, não tem resposta certa ou errada, é só para a gente fazer uma análise de perfil, porque com base nesse perfil eu já consigo fazer uma leitura de como você é como empreendedora, basicamente, e dali fica mais fácil da gente conduzir o trabalho junto, tá bom? Já Ok. chegou o link aí para você, pode fazer e a hora que você terminar você me avisa. Eu tô por aqui, eu vou deixar meu microfone no mudo. Conseguiu acessar? Uhum.
Oi, Max. Opa, terminou? Terminei. Ele apareceu um gráfico para você aí no final, né? Uhum. Você consegue dar um print e me enviar? Pode ser Onde é que eu... no WhatsApp mesmo. Tá. Eu tô... Já tenho resultados aqui. Parece você, não? Parece. É o gato. Gato? Uhum. Cadê você? Não. Deixa eu abrir aqui. Ele ficou bem mesclado. Ele tem o perfil gato, o perfil águia, o perfil lobo e o tubarão. Muito legal. Eu vou te mandar um link, depois você consegue ver a diferença entre cada um dos perfis, mas basicamente o gato ele é um perfil que trabalha muito bem em equipe, ele tem um cuidado Uhum. maior com as pessoas. A águia é o perfil mais que sonha, é o dreamer. Ele é Uhum. um. O empreendedor tem muito disso. Que viaja, começa a pensar em outras coisas, né? Pensando fora da caixa. O lobo, ele é o perfil mais de seguir regras. É o cara que ele, se tem um procedimento, ele faz tudo dentro do procedimento corretamente. E o tubarão é o Uhum. perfil mais agressivo. Em vendas, se o cara é um pitbull, como o Blair fala lá, se ele é um vendedor daquele mais agressivo, normalmente ele tem um tubarão mais acirrado. Mas que legal, a gente Uhum. conhece o seu perfil, lembrando que não tem perfil melhor ou pior, né? São perfis diferentes para cada coisa. Show de bola. Então a gente Uhum. começa com isso e depois a gente vai fazer a avaliação de vendedor também. Mas aí não a próxima Tá. sessão. E aí agora, que eu já falei pra Uhum. caramba, você já fez aí o teste, eu queria ouvir de você. Primeiro, quais são suas expectativas? Tá. E segundo, quais são Uhum. suas necessidades agora? Me dá um overview melhor de como você está dentro Tá. dos seus negócios, na vida pessoal também. Às vezes eu vou perguntar da vida pessoal, Uhum. porque a gente não consegue trocar o chapéu assim, né? De profissional para pessoal. Uhum. Eu já tentei fazer isso, mas não dá muito certo. A gente é uma pessoa só. Então as coisas elas Uhum. influenciam. Então me fala qual é a sua expectativa dentro da nossa mentoria, o que que você espera e, e me dá um overview de como você tá no geral. Tá. Eu não tô te vendo, tá? Só pra... Ah, Eu não sei se você você não escondeu tá a me câmera, vendo? mas eu... Não, Ué, eu tô só me vendo. que estranho. Minha câmera tá ligada, eu estou me vendo e te vejo também. Tem um botãozinho ali em Ah, cima que é exibição do orador, exibição galeria. Você vê agora minha. sim. Ah, legal, ótimo. Tá me vendo Agora eu tô... agora? Não, agora eu vou... Eu tava te vendo aí, agora eu não tô vendo mais. Agora voltou a me ver só. Não sei o que que você Ué, que fez, você estranho, mudou não. alguma É coisa. porque eu compartilhei a minha tela com você. Aqui você tá me vendo e tá vendo a minha tela, certo? Tá me vendo? Tá vendo a minha tela? Pronto, agora eu tô vendo nós dois. Tá vendo agora? Tô vendo algo cinza agora, mas não ficou tudo cinza. Estou aqui, tá me vendo? Não, não tô. Embaixo aí tem um botãozinho compartilhar tela, um botão verde. Embaixo aonde? Quer ver? Eu vou te mandar uma foto da minha Dentro, tela. dentro do Zoom mesmo. Dentro do aplicativo onde você está se vendo. Seu Que eu computador tô com uma janelinha. é Mac ou é O Windows? meu é Mac. Ah, ok. Você deve ter clicado em minimizar a tela. O que você precisa fazer é o seguinte: você Hum. precisa tem um botãozinho aí em algum lugar perto da janelinha que está escrito maximizar com a setinha para fora. Na janelinha onde está aparecendo você. Ó, quer ver como é que ela tá?
te mandar uma foto. Agora eu voltei a ver você só. E sumiu. Mas enfim, eu te vendo, tá ótimo. Aí a gente, pelo menos eu não tô falando comigo. Tô falando com você. Mas eu te ver. Mas tá certo, agora eu tô te vendo. Ok. Vamos lá. Das minhas expectativas, né? O que acontece? Eu tenho todas essas ideias, eu fiz já alguns cursos do QL, aí eu chego lá e eu tenho todos esses insights, ideias brilhantes, e que eu sei que assim, dariam certo, mas quando eu volto para casa, eu não consigo colocar nada em ação, assim, eu nunca nem peguei um dos livros dos cursos que a gente faz lá. Eu volto para casa e aí eu acabo entrando naquele spin do trabalho que, né, até então eu achava que não tinha jeito, excuses, né, porque assim, quando a gente quer, a gente faz, a gente já sabe disso, mas era isso que eu estava fazendo, né? E então a minha expectativa com a mentoria é um direcionamento mesmo, é para eu ter mais foco. Essa questão do accountability, ela é assim muito importante para uma pessoa como eu que viaja, entendeu? Às vezes eu acabo entrando muito em outros assuntos, em outras coisas e acabo sendo o meu foco, sabe? Então, ainda mais com essa história de casamento agora e mudança, né? Porque a minha vida mudou muito. Então, eu vou te falar o que aconteceu na minha vida nesses últimos meses para você entender. Ok. Eu só vinha brigando muito com a minha mãe, até quando eu te procurei para fazer a mentoria, não era só para mim, a mentoria seria para a empresa na qual éramos sócios, né? Uhum. E as brigas já estavam acontecendo porque, assim, ela tem a gestão dela e da qual eu, assim, não concordava com muita coisa que ela fazia, achava que estava errado, a maneira dela de agir e, enfim, não existe certo e errado, é só o jeito dela mesmo, né? Uhum. E só que como muita coisa estava ficando para eu resolver, por exemplo, ela fechava com cliente e ela esquecia muitos detalhes que não podem ser esquecidos na hora de fechar um contrato com o cliente, porque depois ele vem e fala, olha, mas você não fez isso. Ah, tá, mas eu não cobrei, mas não cobrou por quê? Se precisa colocar na minha cortina, por que você não cobrou, entendeu? Então, assim, ela esquecia das coisas, aí por fim, que é normal mesmo, quando a gente está na correria, lá como a gente não tem um sistema, a gente acaba esquecendo mesmo. Então tinha que ser criado um sistema. Lembra que eu conversei com você? Uhum. Uhum. Eu falei para você que não conhecia ninguém que tivesse um sistema pronto na nossa área, né? Então a gente ia ter que criar um sistema, as planilhas em Excel para fazer pedido e tal. E ela não concordava, porque ela não gosta daquilo. Para ela é tudo né, muito difícil, assim. E aí ela também não queria fazer o que ela é boa. Então ela queria que eu ficasse resolvendo tudo. A gente não conseguia dividir as tarefas, entendeu? Falar, Uhum. olha, você é boa nisso, então você faz isso, eu sou boa nisso, então eu vou fazer isso. Então eu tinha que ficar fazendo tudo. E isso acabava gerando um estresse muito grande, até que a gente começou a ter mais e mais brigas. E aí, quando o Ria me pediu em casamento, eu falei para ela, falei, olha, já tem. Eu dei um prazo, que seria um prazo de 1 ano, para a gente poder finalizar aqui, contratar uma pessoa para eu poder desenvolver meu trabalho em São Paulo. E esse dia chegou, porque agora o Ria me pediu em casamento, e eu quero muito ir para lá, eu não gosto de morar em Itu, nunca foi meu sonho morar em Itu, eu acho que eu moraria em qualquer outra cidade, menos em Itu, assim, eu não me adapto à energia da cidade, à mentalidade das pessoas, e eu não me sinto bem lá, né? Então eu Ok. falei para ela, falei, esse dia chegou, e assim, o que eu fui fazendo? Quando eu percebi durante os cursos que o que eu estava fazendo não estavam de acordo com o que eu queria fazer, eu acho que eu comecei a diminuir o meu ritmo de trabalho. Então as vendas caíram muito, entendeu? Eu acho que eu fiquei muito desanimada, as vendas caíram. Aí 2018 foi um ano assim que foi um fiasco, né? E ainda ela falava assim para mim: "Por que você vai fazer aquele monte de curso sendo que você não tá, sabe, conseguindo
resolver um monte de coisa, mas o que eu entendi é que era assim, o meu, é, era o meu, a minha forma de parar de fazer o que eu não queria mais fazer, eu não queria mais trabalhar naquele cenário, né, aquilo estava me fazendo muito mal, porque, além de tudo, eu estava brigando com a minha mãe, que é a pessoa mais importante da minha vida, né, então, assim, tá tudo errado. E aí, quando eu falei que eu vinha para cá, ela surtou. E aí, de lá para cá, a gente só entrou em atrito, a gente realmente não consegue organizar nada para dar uma continuidade, então nós estamos separando a empresa. Ela está ficando com a empresa lá, eu estou vindo para São Paulo para desenvolver um trabalho aqui. Aí, nesse meio tempo, eu tive algumas ideias, que foi em novembro, eu percebi que o movimento estava muito fraco, e aí eu pensei assim, falei, nossa, uma coisa que a gente podia fazer era trabalhar com profissionais da área, né? Por exemplo, não só os arquitetos, que eles escolhem as grandes lojas, porque as grandes lojas dão prêmios para eles, entendeu? E eu não trabalho com premiação, nada disso, então para que eles vão comprar comigo se eu vou pagar só 10% de uma venda que nem é tão alta assim, porque o meu produto nem é tão caro em relação a um produto, uma Hunter Douglas, por exemplo, para você entender. Eu falei que eu pensei comigo, eu vou fazer o mesmo que a minha mãe teve que fazer há uns anos atrás, que quando a minha mãe era só uma lojista, que ela vendia persiana e papel de parede, ela terceirizava a confecção de uma outra pessoa. E hoje tem várias lojinhas que vendem papel de parede, piso laminado, persiana, mas que não tem a confecção de cortina que nós montamos. Então, hoje a gente tem uma estrutura de confecção. E como as vendas estavam muito baixas em novembro e eu não aguentava mais ficar, né, fazendo a venda com o cliente final, eu fui numa loja e fiz a primeira venda para uma lojista. Então, assim, agora ela vende a cortina e ela vem atrás de mim para eu confeccionar para ela. E isso foi uma ideia que eu tive e eu acabei deixando isso para minha mãe desenvolver. Só que agora ela quer treinamento para as funcionárias dela aprenderem a vender cortina. Então, assim, eu acho que eu tive uma grande ideia, né? Que seria essa empresa de treinamento para empresas que querem vender cortinas e não sabem como. E aí a gente, além de dar o treinamento, a gente ainda confecciona, porque a gente pode ganhar em cima só da confecção, entendeu? Então, o maior trabalho, que é de lidar com o cliente, ir lá, fazer a medida, não sei o quê, e vir, blá, 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 é aquele tem que ficar bajulando, fulano que às vezes, sabe, tá cotando em mais 10 lugares diferentes, aí você acaba, assim, ganha um pouco menos, mas o volume é maior, né? E deu super certo, porque essa menina começou a trazer bastante serviço para dentro da loja e agora ela está pedindo treinamento. Então, uma das coisas que eu acho que você poderia me ajudar é formar essa empresa, né, de treinamentos e para eu poder ser eu acho que a palavra seria representante da minha mãe, eu poderia ser uma representante para ela, né, eu vou buscar o serviço, é como um representante de papel de parede, de tecido. Ele chega lá na minha loja, ele leva os books, ele fala, ó, tá aqui os books, pode vender para mim, entendeu? Então ele fica só lá recebendo, ele não tem que fazer mais nada, ele só leva o book para mim. Então eu faria isso, eu iria até o lojista, daria o treinamento, poderia até criar uma coleção, cápsula de tecidos que eu sei que são mais fáceis de serem comercializados, ensinar a pessoa a trabalhar com esses tecidos, né? Dar todas as dicas que eu tenho, e aí passar para minha mãe confeccionar. Só que como a gente está em atrito, assim, tá difícil por enquanto a gente conseguir fazer isso, eu fechei com uma outra costureira. Ok. Mas eu não fui fazer a parceria com mais ninguém. Então, nesse momento, o que eu tenho nas minhas mãos aqui? Eu tenho uma outra lojista que eu conheci num treinamento e eu ofereci esse serviço para ela, e ela está esperando eu ir até ela para a gente fazer uma primeira reunião. Eu acho que você pode até me ajudar a fazer isso de forma que eu não perca nesse primeiro momento, né? Ela está esperando que eu vá até ela para fazer uma reunião, para eu dizer para ela como que eu quero trabalhar, entendeu? Eu que vou dizer para ela, olha, eu trabalho assim.
Só que Uhum. como eu ainda não formei isso ainda está muito solto assim na minha cabeça, né? Não sei dizer para ela, olha, eu cobro tanto, eu vou te dar um book com os tecidos e você vai trabalhar com esses tecidos. Isso foi algo que ela mesma sugeriu para mim, né? Então, Uhum. de repente, você pode até me ajudar nesse sentido. Que eu não sei, você está ouvindo eu falar, eu não sei o que você pensa dessa minha ideia, mas eu Uhum. acho que é uma ideia Tá, boa. vamos Eu lá. tenho muita Me coisa para fala vender, mas melhor. Desculpa te interromper. Me fala melhor. Vamos primeiro. Vamos trazer aqui para o momento presente. Então, hoje, o que a gente tem você não está mais na empresa em Itu, então, com a tua mãe, não está trabalhando mais lá, não, eu estou só atendendo as clientes que me procuram direto, mas você demanda a para ela CNPJ. fazer? Não. Então, ela tem uma costureira lá que está fazendo para ela, e aí na última reunião que a gente teve essa semana, eu falei, olha, eu vou contratar uma outra costureira que está esperando eu chamar, inclusive, que está precisando de trabalho. Eu falei, eu vou chamar essa outra costureira para desenvolver o meu trabalho. Então, assim, você conta com a Madalena para fazer o seu, e a Elisete vem e faz o meu. E ela concordou, entendeu? Mas ela, fisicamente, você está usando os recursos da empresa de Itu? Sim, a confecção. Tá. E essa costureira Elisete vai trabalhar lá também. A Elisete já trabalhou muito tempo com a gente, né? Ela Mas ela saiu, vai ficar fisicamente lá na loja ou vai ficar em outro lugar? ela vai Lá na ficar confecção. fisicamente na loja. Tá. Isso. Mas isso é por enquanto, assim, até eu me estruturar, poder ter um espaço. Eu não sei se eu vou poder ter um espaço, viu, Max? Mas eu tenho a Elisete lá e tem uma outra costureira aqui em São Paulo também, que Uhum. trabalhou para Casa Fortaleza há muitos anos, com quem eu já falei, que se disponibilizou, já até me passou a tabela de preços dela. Assim, na mão eu acho que eu não vou ficar, entendeu? Tá. Entendi. Então, só para eu ter uma visão geral. Legal. E eu já te fiz essa pergunta antes, mas o cenário mudou totalmente. Então, eu preciso ouvir de você de novo. Como que você se enxerga daqui 6 meses? Qual que é a sua visão? Por mais que eu entenda que tem muita coisa que não está claro ainda, que pode estar com nuvens na frente, que você ainda não está conseguindo enxergar, mas hoje, como o que você tem para daqui 6 meses? Como você se enxerga de uma maneira, pode ser geral, não precisa ser tão detalhista, mas aquela visão que você tem daqui 6 meses, o que você desejaria daqui 6 meses? Como você desejaria estar? Eu, eu desejo estar atendendo os clientes que eu vou conseguir trazer para mim aqui em São Paulo, sem ter que ficar indo para Itu, né, o tempo todo. Então, eu teria que fazer alguma propaganda, alguma coisa aqui para fazer isso girar aqui e ter esse, né, esse trabalho para desenvolver. Isso você está falando daqui para 6 meses, Isso, né? daqui 6 meses. Nós estamos em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, lá em agosto, como que você se enxerga? Como que você gostaria de estar em agosto, dia 12 de agosto? Eu gostaria de estar me sentindo mais estabilizada profissionalmente, né, Max? Eu não preciso te dizer exatamente o que eu gostaria de estar fazendo, preciso? Ou só como eu gostaria de Você estar? tem essa clareza? Sim, O que que você gostaria de estar eu acho que fazendo, então? se eu conseguir organizar tudo isso, o que, que vai me dar mais retorno, entendeu? É isso que eu não coloquei no papel ainda. O que, que vai me dar mais retorno? Bom, fora isso que eu te falei, tem um outro detalhe que eu vou falar e depois eu te digo como eu gostaria de estar, tá? Eu descobri há um tempo atrás que a gente tem um sério problema no mercado de confecção de cortinas, que por mais que a cortina fique perfeita, você chega na hora no cliente, se o teto dela tá torto ou o chão dela tá torto, a barra fica torta e a cortina não fica perfeita. E aí eu pesquisei para descobrir como é que as pessoas fazem, porque não é possível que não exista uma forma de resolver isso. E os nossos fornecedores aqui no Brasil, nenhum tem uma solução para isso. Sabe o que eles falam?
pega uma máquina de costura, vai no local e faz a barra no local. Só que isso implica, às vezes, em fazer uma costureira ficar o dia inteiro agachada lá no chão, fazendo uma barra de uma cortina. Às vezes a cortina está num lugar que é a 1,5 m do chão, então você tem que fazer a barra da cortina em cima de uma mesa, aí a gente teve que mandar fazer mesa, enfim, enfrentamos muitas dificuldades por isso. E aí, pesquisando, eu descobri que existe fora do Brasil um gancho que é ajustável. E esse gancho, ele dá até um gap de 9 centímetros. Você consegue trabalhar a altura da cortina em até 9 centímetros. Ou seja, se desse lado a cortina ficou certa e daquele ela ficou curta, você abaixa 9 centímetros, ou sei lá quantos você precisar, e a cortina fica na altura perfeita. Aí eu importei os ganchos e fiz a primeira cortina com os ganchos e fui instalar na cliente na semana passada. E foi um sucesso. Quando o instalador viu, ele não acreditou. Ele falou, Ana, eu não acredito que você resolveu esse problema. Esses ganchos custam um pouco mais caro, mas em relação ao que a gente gasta de tempo e da saúde de uma funcionária indo até o local, tendo que fazer isso, e, sabe, gasolina, que você põe as coisas no carro, chega lá, carrega a máquina e mesa, isso aqui. Então, assim, resolvido o problema. E ninguém tem esse gancho para vender aqui no Brasil. Eu não achei. Existe uma empresa aqui que vende, mas eles não vendem, eles usam para a confecção deles, que é a Uniflex, que é uma fábrica gigante de cortinas, e eles confeccionam para a maioria dos hotéis aqui no Brasil. E eles têm os ganchos que eles importam, mas é só, eles não vendem para mais ninguém. Então eu importei, fiz aí os primeiros testes e deu super certo. Então, um outro produto que eu poderia trabalhar são esses ganchos, entendeu? Então, se eu for confeccionar para essas lojas, Max, eu posso muito bem, além de oferecer a confecção, oferecer esse diferencial que ninguém tem, né, para oferecer. Então, a pessoa não corre o risco de ter que pagar uma outra barra para eu refazer a barra para ela. Ela vai lá, faz a medida, deu errado, na hora ela ajusta a cortina e tá tudo certo. Uhum. Bom, então eu me vejo daqui a 6 meses comercializando esses ganchos, que aí é uma outra história, não sei como é que a gente... Eu nem sei como que eu começo a fazer esse trabalho. Eu vou até um lojista, uma confecção, e falo, olha, eu tenho um produto que vai resolver todos os seus problemas? Ou, sei lá, eu fecho com uma parceria com alguém na China para poder trazer esses ganchos para cá mais barato, entendeu? Tem isso, aí tem a confecção direto com os lojistas, e tem o meu trabalho como vendedora que eu já faço, entendeu? Uhum. Tá. E aí, uma outra opção seria uma consultoria, que foi o que eu fiz com a minha mãe, né? Fui lá, ajudei, tudo, a empresa saiu daqui do 2 e foi para 10, né? Então, de repente, eu posso desenvolver esse trabalho com outros profissionais também. Legal. Então, eu preciso de direcionamento, tá? Tá. E financeiramente falando, como que você se enxerga daqui 6 meses? Hoje, o que você tem de entrada financeira? Então, eu estava fazendo uma planilha ontem, né, para ver. Eu fiz umas vendas que, aí nesse acordo que eu fiz com a minha Não mãe, precisa me dar detalhes ainda não quero entrar no detalhe do bit da onde está vindo, mas onde estão suas fontes? É isso que eu preciso entender. Então, eu vendo para minha mãe, eu tô vendendo o gancho, só para eu ter uma ideia da onde estão vindo suas fontes de recursos financeiros hoje, que já elas são já funcionam. dos clientes que me contatam, entendeu? Para Das pessoas para atender, fazer cortina, para sábado eu tenho um cliente para atender. que hoje E você está atendendo com a loja da sua mãe, com a confecção da sua mãe, desculpa. isso. Legal. E como que você recebe esse dinheiro? É um percentual da venda? Como é que é? Da onde que sai esse dinheiro? Então, esse Sua mãe dinheiro te vem direto. paga? Como é que é? Não, ele vem direto para mim, porque o cliente ele veio através de uma propaganda que eu fiz já depois que eu tinha saído de lá. Então, ele vai pagar direto para mim. Eu vou fazer a compra. Eu posso fazer essa compra com cheque ou eu posso fazer essa compra no boleto, mas eu pago o boleto e eu fico com o dinheiro, entendeu?
Ah, tá. Então, então você tá movimentando pelo nome da empresa mesmo sem estar lá. É isso. Então a Isso, pessoa te paga, deposita na sua conta ou conta da empresa? na minha conta. Deposita para você, você vai lá, custeia o que precisa ser comprado de matéria-prima, manda Uhum. para a confecção, elas fabricam a cortina e o time também da confecção que instala. Não, daí a instalação é terceirizada. Você que E isso, paga. Max, está acontecendo nesse último mês, tá? Porque até então não era assim, até então Não, nós estávamos ok, juntas lá. Então, ok, entendi. aí isso aconteceu agora. Eu fiz as duas primeiras vendas tem uns 15 dias. E aí ela confeccionou para mim, o instalador já vai instalar, eu vou ter que pagar ele a parte, entendeu? E você paga a mão de E obra aí, dessas meninas lá, dessa confecção? aí é que tá, como ela paga a confecção por hora de trabalho, eu vou chamar a Elisete para não misturar com as horas que a Madalena faz, Tá, ô entendeu? Ana, é o Porque seguinte, a ó, Madalena, um time out aqui. A gente precisa resolver a situação com sua mãe, primeira coisa. Tá muito confuso isso. uhum, Porque você tá trabalhando lá, mas não tá. Então eu vendo, recebe por lá, volta uma hora ou outra, isso vai piorar a situação sua com a sua mãe. Entendeu? uhum, Porque a gente sabe, não sei se você teve casos na família, casos de família, né? Como tem aquele programa lá, dinheiro com família, se a gente não tá tudo às claras e bem resolvido, alguma hora ou outra dá problema. Então, a uhum, primeira coisa que eu estou enxergando aqui, a gente teve um desafio grande de desenhar a visão e de desenhar a sua situação atual, que seriam os primeiros pontos que a gente precisava setar aqui, porque está muito confuso. Então, eu sei que a gente está na fase de transição, né? É recente que você saiu de lá, enfim, que está uhum, tudo transicionando. Mas nós estamos vivendo aqui, você está vivendo aqui uma coisa que a gente chama de ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão? É um ponto onde a gente precisa tomar algumas decisões, que nem sempre, e na maioria das vezes, não são decisões fáceis de ser tomadas, mas que a gente precisa tomar para continuar com a jornada, entendeu? uhum, E eu tô vendo que essa relação com a sua mãe de business, não estou falando de relação familiar agora, estou falando das sócias, né? Ela tá resolvida ou não tá? A gente tem um looping aberto aí que a gente precisa fechar esse looping. Quais são os seus planos com a sua uhum. mãe a curto prazo? Vocês conversaram, vocês estão se falando semanalmente? Como você me disse que está separando a empresa? O que é separar a empresa? Na verdade, a gente não tem, a gente não consegue um diálogo, Max, porque toda vez que eu tento conversar com ela se assim, se precipita e briga e começa a entrar vítima e porque ela está se sentindo deixada, entendeu? O fato de eu ter saído de lá e ter vindo para São Paulo, ela está se sentindo excluída. Isso começou, eu não sei se você lembra que eu recebi uma Tá, proposta de sociedade aqui em São Paulo. lembro que a gente chegou a conversar lá no TTT, Desde mas só um então, pouquinho, ela começou a. deixa eu só voltar um pouquinho. Como você está se sentindo? Olha, eu tô chateada, né, de estar saindo, assim, porque eu queria Chateada continuar com o quê? desenvolvendo um trabalho, porque assim, eu tô deixando a loja, eu não vou ficar com nada, né, tô Uhum, passando tudo de volta pro nome dela, a ok, loja vai ficar no nome dela, se eu quiser atuar aqui, eu vou ter que abrir uma nova empresa, entendeu? ok, Nós estamos fazendo alteração contratual, ela vai ficar com a Empório dos Tecidos, com essa empresa que hoje está aberta, e ela vai ficar com toda a estrutura, né, com maquinário, com tudo. Eu falei para ela, eu não, né, não quero nada, eu só quero o que ela podia fazer por mim, ela já fez, ela me ensinou a fazer todo esse trabalho. Se não fosse ela, eu não teria todas essas oportunidades que eu tenho hoje, entendeu, Max? tá. Então Então, você mas está eu se tô sentindo chateada porque chateada com. assim, eu tô me sentindo chateada porque ela não consegue conversar. Eu precisava falar com ela, por exemplo,
Ela não precisa me pagar mais nada, né, do que ela receber lá dentro, a gente não precisa dividir mais nada. Porém, as vendas que eu fizer daqui para frente, eu preciso delas para eu ter uma entrada. Senão, como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou pagar as minhas contas, entendeu? Entendi. E aí ela falou assim, por isso que ela está confeccionando para mim, você entendeu? Porque ela sabe que ela ficou com toda a estrutura lá, que tá tudo montadinho e que eu tô começando aqui sem nada. Então, ela não se importou de fazer essas cortinas que eu tô entregando agora, que seria o meu salário desse mês, entendeu? Que eu vou Uhum. receber para poder pagar as minhas contas. Só que a partir do mês que vem, eu acho injusto pedir para a funcionária que ela tá pagando confeccionar as minhas cortinas, até mesmo porque começa a dar o maior rolo da funcionária fazer as dela, fazer as minhas. Eu prefiro ter alguém única e exclusivamente fazendo para mim, entendeu? Mas acredite, vai dar rolo mesmo assim. É, tá, porque assim, ó, eu vou falar pra você, não tá clara a situação. Você me explicou, a gente tá quase 30 minutos você tá me explicando e eu não entendi ainda como é que ficou Não? a situação. Não, porque tá confuso. Eu não sei se você Bom, tá agindo de representante, mas assim, não é o ponto agora. Nem quero entender o ponto agora. O meu ponto é assim, é entender. nesse momento, Pode falar. nesse momento eu não tenho como. Nesse momento eu não tenho como agir como representante, Max, Não, porque eu a não tô gente não está se sugerindo isso. acertando. Eu não estou sugerindo isso. O que eu estou sugerindo é assim: vocês precisam definir o que vai ficar. Não tô falando como tem que ficar, mas vocês precisam definir o que precisa ser feito às claras. Porque assim, se você vai começar um novo modelo de negócio, todos os modelos de negócio que você me falou aqui, eles estão baseados no mercado que você já conhece, que é o mercado de cortina, que é a confecção, etc, etc, etc. Se os seus modelos de negócio estão baseados nisso e de alguma maneira você vai precisar da Empório dos Tecidos, né? O nome da empresa. É isso? Da Empório Isso. dos Tecidos para fazer alguma coisa, essa relação precisa estar muito clara, porque assim, se começa errado ou se começa com as coisas que não estão claras, o fato de você ter sucesso vai piorar essa situação. Lá na frente vai dar problema. Então, o que eu estou te falando é Uhum. assim, a gente precisa bolar uma estratégia aqui para primeiro ponto de tudo, antes da gente começar a fazer qualquer coisa. A gente botar isso numa linha e entender como que vai ficar esse relacionamento. Não estou falando ainda de relacionamento de mãe e filha, tá? Eu estou falando de Uhum. relacionamento de parceiros de negócio, que é o que vocês eram e ainda são, parceiros de negócio. Como vai ficar esse relacionamento de parceiro de negócio? E aí, o que você precisa fazer? E por isso que eu estou insistindo em te perguntar, como você se sente? Como você está se sentindo nesse momento? Como você se sente quando você vai conversar com ela? Porque assim, a gente já aprendeu tudo isso. Nós viemos de uma escola muito parecida. O jeito que a sua mãe se sente não está no seu controle. E você não vai conseguir mudar isso. Ela vai se sentir abandonada se assim ela se sentir, ela vai se sentir que você ela tá me traindo, ela foi embora, ela montou um negócio comigo e foi embora. A gente nunca vai saber o que tá passando na cabeça dela. Por mais que ela possa externalizar algumas coisas, nem sempre o que ela fala é o que realmente está passando ali na cabeça dela. Mas o que está no controle da situação é como você reage a isso e como você age a isso também, né? Então, muitas vezes você dá o primeiro passo, você insistir na conversa, mas de maneira usando a tua inteligência emocional, que é o que a gente aprende lá em todos os treinamentos que nós fizemos. Agora é hora de botar em prática. Usar a inteligência emocional para não cair no mesmo sentimento que ela tem. Porque, teoricamente, eu não conheço sua mãe, mas você passou por um processo de evolução emocional que eu posso ter essa conversa aqui com você. Qualquer outra pessoa, outro mentorado meu, que eu não poderia estar falando isso, porque ele também não iria entender, entendeu? Ele, mas ela não sei o que, blá, blá, blá. Mas você já passou por um processo desse. Então você sabe como é que é. É fácil? Não é fácil. É super desafiador, porque a gente tende a entrar na mesma emoção da outra pessoa. Mas tem que ser feito. Tem que ser feito.
Porque se fica um processo nebuloso, quanto mais sucesso tiver, quanto maior for a empresa, ou a sua, ou a dela, mais problema vai ter depois para resolver. Então precisa ter isso claro agora. Olha, nós vamos ter aqui uma fase de transição, onde eu vou ter alguém trabalhando aí, mas é por esse período de tempo, até que eu vou ter a minha estrutura aqui. Ou não, nós vamos ter a pessoa trabalhando aí, até que essa pessoa vai ser incorporada ao time e eu vou só trabalhar de representante. Eu não sei ainda, tá? As informações são muito novas para eu conseguir até sugerir alguma coisa. Mas o que eu posso com certeza falar. Oi? Eu acho que é isso mesmo. A minha ideia é essa, é Exato. exatamente isso que você E acabou aí de agora falar. a pergunta que eu falo para você é assim: o que você poderia fazer que está no seu controle? A gente não vai conseguir controlar a emoção da sua mãe, mas o que você entende que está no seu alcance agora para a gente iniciar uma conversa para botar isso é, às claras, né? A gente botar essa estrutura de como vai funcionar às claras. O que você pensa? Como que a gente poderia fazer isso? Eu acho que eu preciso escrever para ela, Max, porque conversar não dá, entendeu? Todas as vezes que eu tento começar uma conversa com ela assim começa a se fazer de vítima e a brigar, e ela tá magoada, ela tá chateada, entendeu? Eu também tô magoada com essa postura, porque Uhum. eu não esperava isso da minha mãe, né? Eu tentei muitas vezes contratar pessoas para deixar lá e ajudá-la e colocar no meu lugar para eu poder sair, fazer um trabalho fora, porque eu sabia que tinha muito potencial, que nós poderíamos fazer isso juntas, mas ela não conseguiu se adequar com uma pessoa, uma outra pessoa lá dentro, entendeu? Então, assim, eu não conseguia ter nenhuma funcionária, eu fiquei muito chateada quando a gente teve que mandar a última funcionária que a gente teve embora, porque ela não se acostuma em ter uma outra pessoa lá. Ela sempre trabalhou sozinha e a minha mãe é muito mandona, ela não sabe pedir, ela manda. Então ela tem uma outra mentalidade, aquela mentalidade lá antiga, sabe? Que patrão, patrão, empregado, empregado, não é um time. Então, assim, eu nunca ia conseguir formar um time com ela mandando lá dentro. Então eu tô chateada, porque eu sempre quis fazer isso e não aconteceu. Então daqui para frente é colocar as coisas, pontuar tudo, realmente eu vou precisar de uma pessoa aí durante algum tempo, até eu me estruturar, até eu ter um outro espaço, ou essa pessoa até poder fazer na casa dela, porque a Elisete até poderia fazer na casa dela, ou fazer aqui em São Paulo, mas é por um período. E depois, né, de repente, se essas coisas estiverem dando certo, eu posso até virar representante, entendeu? A ideia que eu tive de virar representante, até porque eu sei o quão cansada minha mãe está. Ela fala isso, repete isso muitas vezes para mim. Ela fala que ela quer fechar a loja, que ela não quer mais aquele negócio, que ela quer vender, que ela quer isso, que ela quer aquilo. Então, assim, como que eu vou fazer tudo que eu quero fazer com uma pessoa que está cansada, que não quer mais, entendeu? Uhum. Então, ela tem que seguir o caminho dela, eu tenho que seguir o meu. Se ela vai vender a loja amanhã ou depois, isso é um problema dela, né? E Mas como que como eu me você vejo agora, entende que a gente pode fazer esse primeiro approach com ela? De realmente é, tirar essa nebulosidade dessa situação. Porque vocês vão ser parceiras de negócio, não por mais algum tempo. Então vocês precisam estar conversando, vocês precisam se relacionar. Até para não deixar com que isso, se já não afetou a tua relação como mãe e filha com ela, né? Então, são coisas. É igual eu comecei falando aqui. O profissional é desafiador a gente separar do profissional do pessoal, né? Na maioria das vezes a gente não conhece. Eu trabalho com a minha esposa. Tem dia que a gente briga na empresa, chega em casa, não é assim, vira a chavinha, ai meu amor, não dá, né? A gente é ser humano, então precisa tomar esse cuidado. Então, por isso que eu insisto em você, com você. Como que a gente poderia dar esse primeiro passo? Lembrando que todos os sentimentos que você falou que sua mãe está sentindo não estão no seu controle. Você não vai conseguir mudar isso agora. Talvez a sua mudança de postura com relação a isso mude o sentimento dela, inclusive. Mas
Uhum. mudar o sentimento dela diretamente, a gente ir lá apertar um botão na cabeça dela, assim, não dá. Então ela vai continuar chateada por Não enquanto, funciona. mas você trabalhar a sua Uhum. reação com relação a isso, a gente consegue fazer, certo? Então, porque está no seu controle, Uhum. por mais que doa às vezes. Então eu insisto na pergunta, como que a gente poderia dar o primeiro passo para colocar isso às limpas para a gente poder avançar no planejamento do negócio como ele tem que ser? É o que eu te falei. Eu acho que a ideia seria montar um e-mail, entendeu? E mandar para ela com todos os pontos, explicando o que a gente tem hoje, o que eu pretendo fazer hoje, no que ela pode me ajudar, né? Porque realmente, usando a estrutura que ficou lá, ela vai estar me ajudando, né? Sim. Tenho, eu tenho, assim, eu sei disso, né? E consciência disso. Então, vai chegar um ponto, eu consegui negociar essa casa onde está a confecção, eu consegui negociar com o proprietário para a gente não pagar aluguel até o final, até depois do carnaval, porque eu ia devolver a casa para ele. E aí ele falou, Ana, eu não quero que você me devolva, porque se a casa ficar fechada, para mim é um problema. Então você fica na casa até o final, até o carnaval, passar o carnaval, e depois disso a gente vê como é que vai ficar. Se o seu movimento não melhorar, se as coisas não se resolverem, aí você devolve. Então hoje a casa, ela não tem um custo, né? Ela paga só a conta de água e luz, porque a outra casa tem internet. Então nós temos duas casas, só para você entender. Tem uma que Uhum. é a loja, outra que é a confecção. Então a minha intenção é, inclusive, em ajudar nas despesas que ela teria para manter a confecção, entendeu? Se eu tiver uma pessoa lá dentro trabalhando, eu não vou só pagar a pessoa as horas que a pessoa está trabalhando, mas eu vou ajudar ela a pagar a estrutura também. Talvez isso venha a ajudar de uma forma que ela não tenha nem que se desfazer da casa, entendeu, Max? Porque ter o espaço lá é bom, o espaço é grande, então a gente tem aquelas mesas de corte, tudo. Então, assim, eu tenho que colocar tudo isso num e-mail para ela, Você escrever, acredita que o explicar. e-mail é a melhor maneira hoje de falar com ela? É porque É porque a gente não consegue manter um diálogo, entendeu? Tá. E tem que ficar documentado, porque ela esquece tudo que eu falo e depois ela fala, porque você fez isso, você não... Então tem que ficar documentado. Que nosso grande, sabe por que gerou toda essa briga até hoje? Porque quando eu comecei a trabalhar com ela, a situação dela era assim, das piores, a loja estava para fechar. A gente ia pegar tudo que tinha da loja e enfiar no quintal da casa dela. E aí a gente trabalhou e a loja prosperou e foi tudo lindo. A gente ganhou bastante dinheiro. Eu fiz uma reforma linda, maravilhosa na casa dela. Depois ajudei ela a arrumar o carro e fiz isso, fiz aquilo. Quando chegou um momento, e eu nunca fiz continha, sabe? Não teve prestação de contas, porque eu não sabia manter, nunca fui muito boa nisso, eu só vou fazendo, né? E aí chegou um momento em que eu decidi e aí eu precisei de ajuda para pagar as parcelas do meu carro e aí o mundo caiu, entendeu? Que até então eu só usava o dinheiro da loja para sobreviver mesmo, mas quando eu precisei investir em alguma coisa para mim, aí o mundo caiu, aí eu já não era mais uma boa sócia, a gente começou a brigar, porque eu precisei falar para ela, você segura a onda aí um pouquinho, que agora é minha vez, entendeu? Mas se isso tivesse no papel, os números estivessem lá e não tivesse como, né, não tivesse tão blurred assim, a ponto dela não enxergar as coisas. Ela sabe que a gente fez as coisas, né? Mas sabe como é que é, né? Se você não tem uma Sim. prestação de contas ali, fica complicado. Daí foi onde começou, onde as brigas começaram. Então, daqui para frente, tudo que tiver que ser feito, precisa ser feito Isso. assim, Então, isso frio. reforça mais ainda o que eu acabei de falar aqui. Então, você já passou por essa situação que eu falei, inclusive com ela. Então, o que eu te sugiro, se você vai realmente mandar um e-mail, é fazer isso rápido, tá? Fazer Uhum. isso porque, assim, tá atrapalhando. Você não ter isso claro, é igual eu falei, pode não parecer que atrapalha agora, mas tá ocupando espaço na sua cabeça essa situação, porque você não sabe como é que vai ficar, não sei o quê, contrata a costureira, não contrata, tarará. E além disso, o que vai acontecer é o que você acabou de me falar que aconteceu, só que talvez numa escala maior. Você começa a ter muito sucesso daqui 6 meses, um ano,
Aí vai precisar da parcela do carro, que vai ser qualquer outra coisa, né? Que foi a sua parcela do carro lá no passado, e aí você vai ter o problema de novo. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Então, o que eu sugiro para você é o seguinte: se realmente o e-mail é a melhor maneira de mandar para ela, tem uma técnica que a gente chama de amortecedor, que é quando você vai. Que esse tipo de conversa, esse tipo de relacionamento, dá para fazer isso ao vivo ou também no e-mail. E é uma estrutura de mensagem que você usa. Então, você começa reconhecendo a pessoa, tá? Uhum. Reconheça por qualquer coisa, que você seja grato a ela. E até talvez seja um momento Uhum. de você externalizar alguma coisa que talvez você não tenha falado para ela ainda. Você acabou de falar para mim, falou: "Pô, eu sou muito grato porque o que eu aprendi com ela lá dentro da loja, eu aprendi a mexer, entendeu esse mercado com ela". Então, externalize isso com ela. Reconheça é, os benefícios de ter trabalhado com ela, reconheça quanto ela te ajudou e por aí vai. O segundo passo, dê os fatos daquilo que você vai pedir. Então, por exemplo, você acabou de falar aí, isso que você falou do aluguel é perfeito. Então, você pode externalizar isso, falar: olha, eu tô, eu te reconheço eu queria começar essa mensagem dizendo que eu reconheço por você ter me ajudado, por você ter me ensinado na prática o que eu aprendi nesse mercado. Esses anos trabalhando junto foi muito Uhum. importante para formar a profissional que eu sou hoje. Se eu não tivesse tido essa experiência junto com você, você não tivesse me passado esse conhecimento, eu não teria chegado onde eu cheguei e talvez não teria tido nem a coragem de ter tomado essa decisão tão difícil que foi para mim, que foi seguir a minha vida e estar junto aqui com o meu futuro marido aqui em São Paulo e desenvolver as minhas coisas. Então, eu sou Uhum. muito, muito, muito grato por ter tido essa experiência com você. Estou dando um exemplo aqui de como poderia ser. Inclusive, e é importante você falar, não falar mais, entretanto, né? Porque quando você fala mais, entretanto, tudo que você falou antes significa que não serve de nada. Então, por exemplo, o cara fala assim: ah, essa menina é bonita, mas ela tem um cabelo. Já era, né? A menina não é bonita. Então você não usa o mas. É que me fugiu o nome gramatical dessa palavra agora. Mas você vai usar um inclusive ou alguma outra coisa. Mas eu uso muito inclusive. Então você falou isso, tarará, inclusive, devido a essa experiência, esse conhecimento, eu enxergo que a melhor maneira de nós continuarmos trabalhando junto e de nós duas termos sucesso, para, inclusive, não ter problemas no futuro com o pagamento do aluguel, ajudar que as contas da loja deem certo, porque isso é um sonho, essa empresa é algo que a gente construiu, seria uma tristeza ver isso destruído agora por coisa pequena, nananana. Baseado nisso, a minha sugestão é que a gente trabalhe dessa maneira nos próximos meses. E aí a gente pode, inclusive, marcar uma reunião para conversar sobre isso. E aí pontua o que você me explicou aí que você quer trabalhar. Vamos deixar a fulana Uhum. fazendo aí por tantos meses, vamos compartilhar essa operação por tantos meses, vou pagar dessa maneira. Deixa tudo claro no mínimo do detalhe. E a minha sugestão para você é que vocês finalizem essa conversa pessoalmente, tá? Minha sugestão é essa. Mas aí você tem que fazer uma avaliação de carga emocional sua para ver se você está disposta a fazer isso já nesse período e ver como vai ser a resposta dela nesse e-mail. Mas eu faria isso agora, Ana. Então, vou repassar a estrutura. Reconhece, coloca os fatos e baseado nos Isso está fatos, gravado, né? tá gravado. Eu vou Eu subir para posso você, você pode acessar. olhar de novo, não tem problema. Então, reconhece, inclusive, põe os fatos. Depois dos fatos, baseado nisso, a minha sugestão é que nós façamos isso. Coloca o ponto a ponto e aí vê como que ela vai reagir a isso, tá? Uhum. Numa conversa tete a tete é muito melhor, tá? Porque nada substitui a energia e na escrita a gente corre um risco. Você já teve problema com interpretação de mensagem de WhatsApp?
Você escreve Uhum. assim, vamos por como que é o nome do seu noivo mesmo? Rian. O Lia. Você pergunta pro Lian Rian, assim, Ria, com desculpa, R. o Ria. Você pergunta pro Rian assim, amor, vem almoçar em casa? Daí ele responde, na cabeça dele ele respondeu, não. Só que ele escreveu só não. Aí você lê, não. Aí você já fala, nossa, que grosso. Aí ele fala, caramba, mas eu não fui grosso, eu só escrevi não. Entendeu? Então a escrita, ela pode gerar interpretações diversas, depende muito do emocional de quem está lendo. Então por isso que a minha sugestão inicial é que vocês tenham essa conversa. Mas você sabe melhor do que eu como que pode ser e É, talvez eu tentei ter uma conversa com ela no domingo, Max, e assim, eu sou bem cautelosa, né, quando eu vou falar, eu falei para ela, falei, eu acho que a gente podia definir uma forma que as coisas fiquem bem para você, para mim também, né? Porque eu preciso saber como é que eu vou fazer, né? O que, que adianta eu fazer um trabalho com você, a gente começar a, sabe, você me ajudar a estruturar e de uma forma que eu possa fazer as vendas, porque nesse momento eu imagino isso, fazer as vendas com o que eu tenho. O que eu tenho é isso, eu não posso ficar esperando o negócio de repente trabalhar com uma mentoria, mas isso é mais para frente. Agora, o que eu sim, tenho agora e o que eu preciso fazer são exatamente. as vendas Exatamente. mesmo, entendeu? Então Então, esse é o eu, ponto. mas essas coisas têm que estar bem definidas mesmo, Exato, bem esse é o ponto. esclarecidas, Então, né? assim, para mim, a visão geral, você está realmente com excelentes ideias, você já provou algumas que têm resultado, mas elas todas têm em comum que a gente precisa resolver esse nó. Vamos desatar esse nó. O desatar o nó pode ser até você tomar uma decisão de, cara, não dá para esperar da minha mãe, então eu vou tocar o barco aqui sozinha. E beleza. Mas você desatou o nó, você fecha o looping, isso ocupa espaço na cabeça. A gente ficou aqui mais a metade da sessão falando da sua mãe, entendeu? Ocupa espaço na cabeça da gente. E não pode ocupar espaço. A gente tem que fechar esse looping. Resolve de uma maneira ou de outra, resolve e bola para frente, tá? Então, eu acho que a principal ação para você fazer essa semana é falar com a sua mãe, pelo menos iniciar essa questão de ter isso detalhado de como vai funcionar. Então, a minha expectativa na semana que vem, quando a gente sentar de novo, é que você tenha pelo menos já discutido com ela, discutido no bom sentido, com ela, como vai funcionar essa parceria, se realmente essa parceria vai existir, tá? Pelo que você está me explicando, não faz sentido essa parceria não existir, porque é bom para ela e é bom para você, né? E aí você vai ter que exercitar essas habilidades de negociação e você é uma excelente vendedora. Você é uma excelente vendedora. Você já me contou várias histórias de vendas em todas as vezes que a gente conversou aqui. O que você tem que fazer agora é vender sua ideia para sua mãe, entendeu? Por que que o desafio é maior? Porque ela te conhece. Por isso. E talvez num momento de mágoa, ela sabe onde está a sua ferida e ela catuca, né? Ou cutuca, não sei como é que fala. Ela vai lá e põe o dedo para doer, né? Porque quando a gente está com a emoção alta, a inteligência baixa, e aí a pessoa vai lá e cutuca. Então, por isso que fica um pouco mais desafiador, mas não significa que você não consegue fazer essa venda. Então, nada mais imagina que você está indo para uma situação que você vai ter que vender um projeto lá de uma cortina de 100 pau, né? Como que você se prepara para ir para vender? É a mesma preparação. Então você vai lá para vender a sua ideia para ela. O ponto importante é que a sua ideia esteja clara para você primeiro. Então, a hora que você colocar esses pontos aí no e-mail, leia, releia, para ver se está claro para você, se é realmente aquilo, se é isso que faz sentido, e acerta. Mas temos que fechar esse looping. Vamos fechar esse looping antes da Uhum. gente prosseguir para outras coisas, para não ter problema mais para frente. Então, acorda o que tem que ser acordado, a gente encerra esse looping, ou pelo menos começa a encerrar esse looping, e aí na próxima sessão a gente já fala de próximos passos de marketing, de vendas, como é que a gente vai fazer isso daí. Mas está muito obscuro e está Uhum. ocupando espaço. A gente precisa resolver isso. Concorda? Tá, concordo. Vamos fazer? Inclusive, o que aconteceu essa semana
que eu fui lá para conversar com ela, né, para a gente começar a dividir mesmo, a falar que eu toparia pagar uma parte do aluguel e tudo, que assim, eu tinha a impressão de que eu que estava tocando a loja, inclusive nas vendas, porque ela não estava vendendo mais, ela, enfim, tem as razões dela, né, não compete a mim ficar botando o dedo no nariz dela, mas eu tinha que botar o dedo no nariz dela, porque ela é minha sócia, entendeu? Então, se ela não tá vendendo e só eu tô vendendo e eu preciso pagar as contas sozinha, né? Então, daí eu dei as contas para ela pagar. E aí, no domingo, que eu fui falar para ela que, né, a gente tinha que dividir a confecção e tudo mais, ela virou para mim e ela falou assim, que eu dei as contas para ela pagar em dezembro, né? Que eu falei, ok, então daqui para frente você fica com todos os recebimentos, porém você fica com as contas também. Ela veio me falar que ela não tinha dinheiro para pagar o cartão e tá tudo no meu nome, entendeu, Max? Então, assim, quando ela falou isso para mim, eu falei, poxa, mas eu tô te deixando toda a estrutura, né, todos os clientes, todos os recebimentos ficaram com você, que são cheques, cartões de cliente, tudo. E de repente você fala para mim que você não tem condições de pagar o cartão que vence no dia 10, sabe? Eu falei, se vira. Eu falei, eu me virei até hoje, Max, eu nunca deixei assim, às vezes entra, sabe, no vermelho, no dia seguinte eu vou lá, eu corro lá e pago, entendeu? Então, foi o que eu falei para ela, falei, daqui para frente, se você quiser continuar aqui, você fica com essa empresa no teu nome, porque como que eu vou ficar com tudo no meu nome, sendo que ela tá nessa postura de eu não tô nem aí, por mim eu fecho, vendo, entrego, sabe? Então, assim, o que ela vai fazer como vendedora daqui para frente, o que ela vai fazer é um problema dela, entendeu? Eu não quero mais ter a responsabilidade de ter que ser mãe da minha mãe, porque a gente não consegue separar as coisas, e é isso que acontece, né? Para eu poder dar esse passo, eu tinha que resolver essa situação com ela, porque que adianta eu começar a fazer uma mentoria, ter todas essas ideias e querer, sabe, desenvolver tudo isso com uma pessoa que está aqui, ó, me segurando, porque eu tenho que, né, tentar fazer ela comprar uma coisa que ela não está comprando. Ela não comprava nenhuma das minhas ideias. Ela não comprou mentoria com você, não comprou a moça que eu queria contratar para acertar o financeiro, também não queria, entendeu? Ela quer continuar do jeito que quer. Então, é isso. Se não fecha mesmo, não tenho como continuar. Não se sinta culpada por isso, tá? O sentimento que você tem que ter é: você tomou sua decisão porque você entendeu que era o melhor para você, certo? Uhum. Então tá tudo certo, tá tudo bem. Você agiu de maneira imoral, ilegal ou antiético com alguém? O que você me contou aqui, pelo contrário, né? Foi lá e acertou tudo. Então fique tranquila. A maneira que ela vai interpretar isso diz mais respeito a ela do que a você, independente de ser sua mãe ou qualquer outra pessoa que fosse. E não cabe a gente a julgar. Então, faça o que está no seu controle para fazer. Vamos dar um passo à frente para resolver isso. E aí, na próxima semana, a gente já sai com ações mais concretas de negócio, mas a gente precisa fechar esse looping. Não pode ficar ocupando esse espaço. Beleza? E aí, a nossa com relação a essa Pode falar, desculpa. Pode falar. Não, pode falar, fala. Com relação a essa moça que eu te falei que tem a loja de papel de parede, já tem umas 2 semanas que ela tá querendo marcar reunião comigo, sabe? E ela é muito séria, eu tenho certeza que uma parceria com ela seria excelente, um excelente negócio. E a gente tá para se ver no final dessa semana. E a gente já tinha marcado para sexta-feira, né? Assim, você vem alguma coisa à sua mente, alguma coisa que eu possa tentar negociar com Entenda a ela? necessidade dela antes. Veja quais são os pontos que ela precisa de ajuda antes de você oferecer qualquer coisa. Entenda, você vá lá e entenda como você pode ajudar no negócio dela, mas como que você entende isso? Ouvindo mais do que falando. Então, se é um primeiro contato, eu entenderia quais são as necessidades dela no negócio. Ela precisa aumentar o faturamento, precisa ter uma diversidade maior ou não. Eu quero oferecer um pool de serviços melhor para o meu cliente. Entender qual é a necessidade dela, porque daí
entendendo a necessidade dela, o que você ofertar para ela vai suprir, porque você vai ofertar exatamente qual é a necessidade dela, entendeu? Uhum. Ela não vai te falar especificamente, você vai ter que ficar perguntando, mas mais ouvir do que falar. Então pergunta como que tá, como que funciona o negócio dela, quem são os principais clientes dela, quem não compra com ela hoje não compra por quê, entendeu? Quem compra, compra por quê com ela. Porque você tendo essa visão do negócio, você já consegue saber como que você pode ofertar. Porque senão você chega lá e fala assim, não, a gente vai ter aqui um produto de luxo para os seus clientes, e o cliente dela não tem esse perfil, aí você já quebrou a cara na primeira. Então, um primeiro contato é mais Uhum. ouvir do que falar, entendeu? Mais Tá. perguntar do que explicar as coisas. Deixa ela falar, pergunta do negócio dela, como é que funciona, que tipo de público que é, entendeu? Para você ver como que você pode agregar valor no negócio dela especificamente, com até a sua assessoria, se for o caso, ou mesmo com os seus produtos, ou os dois, por que não? Vende um e o outro é bônus, entendeu? Ok, Mas precisa perfeito. entender a necessidade dela primeiro. E aí a gente pode deixar marcado, deixa eu abrir minha agenda aqui. Ahn, Pode ser para a próxima terça-feira no mesmo horário? Dia Pode ser, 19? Max. Beleza, então fica marcado a próxima terça às 14 horas. Me passa seu e-mail, que daí eu mando o convite também direto no seu e-mail para você já salvar na agenda. Tá. É a.c Uhum, ponto Bernabe, sem acento, né? Bernabe, uhum. @hotmail. E aí o final é .co.uk. Nossa, que chique, que rica. E-mail da Inglaterra. Beleza, então. Meu e-mail, velho. Eu vou te mandar. Você Tá morou um bom? tempão lá, né? Você me manda o link dessa call aqui, Sim, eu vou terminar, a hora que eu fechar aqui, ele vai renderizar, demora mais ou menos uns 40 minutos, aí eu já subo ele para a internet e te passo o link, tá bom? Mas hoje mesmo eu te mando. Ó, E aí, se você precisar de alguma coisa, me manda um uhum, zap e aí a gente vai conversando, tá? Mas vamos resolver essa parada para a gente tá, poder deslanchar e ter uma visão mais clara de onde a gente vai chegar, quais são os nossos objetivos. A gente precisa trabalhar aqui objetivos financeiros, qual o seu número mágico. A gente tem que botar tudo isso a par para alinhar o nosso trabalho e fazer as coisas darem certo. Mas vamos desatar esse nó, tirar essa âncora da situação, não é nem a sua mãe em si, mas a âncora que eu digo é essa situação chata que está te segurando e ocupando espaço na sua cabeça. Tá bom? uhum. Qualquer Tá coisa me ótimo, grita no Max, zap aí. obrigada, viu? Tamo junto. Um beijo. Pode deixar. Tchau. Beijo, obrigada. Tchau.